Oportunidades. Apoio Cultural. Usina de Imagem. Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Nós vamos falar sobre timidez, medo, ansiedade e outros autossabotadores de carreira. Você tem esse tipo de comportamento? Já passou por isso? Se sim, saiba que você pode estar sabotando a sua carreira e muitas vezes você nem sabe disso. Então aprenda com as nossas convidadas aqui de hoje. Eu quero apresentar aqui as nossas convidadas, são especialistas nesse assunto. Primeiro eu apresento a Gisélia Curri, ela é psicóloga, especialista em pessoas, ou seja, especialista em capital humano. Tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente falando de assunto muito importante no mercado de trabalho atualmente, né? Autossabotadores. Espero poder contribuir um pouco. Obrigado pela sua presença, Gisélia. E eu apresento também a Maria Rita Salles, também psicóloga e consultora em recursos humanos. Mais uma vez com a gente. Tudo bom, Maria Rita? Muito obrigada. Olá a todos. E eu espero que nós possamos deixar claro um percurso bem mais palatável para você que está nos assistindo. Ok, que bom. E eu dou uma dica aqui para você, telespectador. Aproveite essas convidadas de hoje, anote tudo o que elas disserem aqui, tá? Vocês vão aprender muito. Se você tiver, como eu já disse, passando por uma situação parecida, tem esse tipo de comportamento, você pode mudar, você pode melhorar. O programa Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui falar sobre este assunto, né? Autossabotadores de carreira, né? Nós costumamos sabotar a carreira da gente, isso é comum? Eu queria saber primeiro se isso é comum, se a gente sabota a nossa própria carreira. Gisélia, primeiro, por favor. Infelizmente, o tempo todo. É mesmo? E a gente começa sabotando a carreira ainda novos, né? Eu acho que uma falta de planejamento, uma falta de orientação, uma falta de objetivos, né? O que eu quero ser, já é o primeiro sabotador. Porque essa coisa de deixar a vida nos levar, né? E você não traçar o rumo e você não pegar as rédeas da sua carreira, já começa aí o processo de autossabotagem. Não tem a ver apenas com limitações pessoais ou crenças de limitações pessoais. Tem a ver também com comportamento. Então eu falo que autossabotadores é mais do que só fragilidades enquanto timidez, enquanto um despreparo. Tem a ver com falta de direcionamento da pessoa. Porque a partir do momento que você não planeja, que você não dá atenção à devida importância à sua carreira, você está começando a se sabotar. Porque você deixa ao acaso, ao léu. Né? Então parece sempre que a culpa é do mercado, que a culpa é dos pais, é da escola, né? É do sogro, é da sogra, mas na verdade a culpa é de uma falta de orientação que você teve lá atrás com relação à sua carreira, de um planejamento, de colocar no papel, né? Onde estou, aonde eu quero estar e como fazer para chegar lá. O objetivo, o propósito, né? É como a história da Alice quando ele encontra o gato e pergunta qual caminho seguir, aí o gato pergunta para onde você quer ir, aí não sei, então qualquer um serve, qualquer caminho serve. Então por isso que eu falo de planejamento, porque se você começa acreditando que sempre a culpa é do outro, que tem algum problema psicológico, ou limitador, sabotador relacionado às minhas competências, você já começa aí a colocar o problema em outro lugar que não é em si mesmo, uma falta de ação. Maria Rita, e você? Percebe também o que tem a dizer com essa coisa do comum, né, que eu estava colocando aqui? A gente sabota mesmo a nossa própria carreira, né? E a história começa, concordando com a Gisélia, ela começa muito cedo na nossa vida. Quando as primeiras autoridades da nossa vida, figuras de autoridade, elas nos passam mensagens que inviabilizam qualquer tipo de projeto. E aí você se ampara, se sustenta nessas crenças e que te levam para lugar nenhum. Porque você vai seguir no fluxo. O que parece interessante para você, ou que para outra pessoa é interessante, e ela a convence, e você segue aquela pessoa. Mas isso tem parado muito lá nos meus atendimentos, que eu atendo especificamente adultos. As pessoas com 50, 57 anos, 60 anos, 40 anos, que falam assim, olha, eu estou aqui, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou contente. E aí você vai fazer todo o percurso, uma discussão com a pessoa, e a pessoa fala assim, mas isso aqui alguém me disse que era bom para mim, eu vim fazer. E aí eu vejo que a pessoa está se sabotando sobremaneira. Né? O que é se sabotar? O que é medo? O medo é você se mobilizar diante de alguma coisa que você considera ameaçador.
ou que você considera que você não tem ferramentas, instrumentos suficientes para superar os obstáculos. Aí você se mobiliza, porque o lugar do medo é muito melhor do que o lugar de você confrontar e passar por uma situação de não sucesso. E essa construção desse medo, da vergonha, da timidez, da insegurança, isso aí é construído lá no passado, geralmente? Porque quando você vê o desenvolvimento humano na infância, né, você tem pessoas que olham para você e validam a sua importância, que validam as suas competências, que estimulam. Nossa, olha só como ele faz isso bonito, como ele faz isso bem, vai em frente, siga. E tem situações que você, lamentavelmente, por ignorância, não é por maldade, mas por ignorância, um professor fala assim, você não presta para nada, você não vai dar para nada, né? Isso há 3 décadas atrás era comum, hoje não. Hoje tem toda uma estrutura, o sistema não permite. Eu penso assim, pior do que alguém fazer você acreditar que não pode, é você acreditar. Né? A Maria Rita tocou num ponto fundamental, muito importante, né? São as crenças limitantes. O tempo todo a gente fala de desenvolvimento pessoal, alta performance profissional. Vou dar um exemplo. Por exemplo, profissionais da área de vendas comercial. Se você vai dar treinamento, vai dar palestra para profissionais para atingir mais resultados. E quando você vê, tem a ver com crenças limitadoras relacionadas à questão da dinâmica familiar, da questão cultural, por exemplo, quando eu toco no assunto ambição. Você vai falar, não, mas você não tem ambição? Você não quer dinheiro? Não, parece que dinheiro é uma coisa, é pecado, você não pode querer dinheiro. Mas espera aí, um profissional da área comercial que não quer dinheiro, ele não vai querer nunca agregar valor ao seu salário. Se não está agregando valor ao seu salário, a empresa não está lucrando e ele não está atingindo as metas. Porque ganhar dinheiro, isso que eles têm vergonha de falar, têm medo de falar, nada mais é do que atingir metas. É aumentar o variável. Se está aumentando o variável, a empresa está ganhando. Então, se você trabalha essas crenças limitantes, por que você não quer falar de dinheiro? Qual o problema de ter ambição? Ambição é uma competência, uma virtude. A ambição nada mais é do que ambicionar algo. Querer crescer, querer ganhar melhor, querer realizar seus sonhos. Os sonhos, Guilherme, só vêm através do dinheiro, a maioria deles. Ah, mas eu quero salvar os golfinhos. Você tem que ter dinheiro para salvar os golfinhos. Até para ajudar pessoas precisa de dinheiro. Né? Questões de necessidades sociais, enfim, tem que ter. Então, isso é um exemplo de crença limitante relacionado ao dinheiro. Que é a ambição. Ganância é errado. Ganância é passar por cima de tudo, de todos, pensar só no eu, no que eu quero, né? Agora, ambição não. A ambição é querer se superar, é querer melhorar de vida e atingir uma alta performance. E por que não o dinheiro pode estar relacionado com isso? Que você faz escolhas, né? Porque né, Maria Rita, se a pessoa não quer dinheiro, ela não vai querer melhorar de vida, ela não vai querer ser um profissional melhor, porque sendo um profissional melhor na sua carreira, você, consequentemente, está melhorando o seu salário. Maria Rita, se na maioria das vezes essas crenças vêm lá da infância, né, e detona a nossa vida adulta, né, que a gente criando essas crenças limitadoras, destruindo, sabotando a nossa própria carreira, existe uma forma de desconstruir isso aí, não é isso? Existe, olha só, dentro da psicologia existem algumas linhas de pensamento que discutem essa questão. Uma linha, e que a Gisélia conhece bem, é uma linha que diz assim, ela atribui a responsabilidade do seu insucesso a outras pessoas. E tem algumas linhas que falam assim, não, tudo bem, até determinada idade você está subjugado nesse sistema, você precisa para se alimentar, para se movimentar, para você poder desenvolver suas competências. No entanto, existe uma certa idade de corte, de cisão com essa crença. E aí você faz escolhas. Você pode fazer escolhas. Eu ontem mesmo estava falando, olha, a sua história não precisa necessariamente ser a história do seu pai ou da sua mãe, que não alcançaram, que fizeram escolhas equivocadas, portanto, não alcançaram uma qualidade na vida, seja profissional, seja afetiva. A sua história pode ser diferente. Então, o ser humano, ele é capacitado, nós temos a melhor e mais potente máquina do mundo. Melhor HD. Exatamente, o ser humano é perfeitamente capacitado para isso. Né? No entanto, a gente percebe que as pessoas elas estão no estado de estagnação, de paralisia tamanha, que as pessoas não conseguem dar um passo. Porque elas falam assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A palavra que a gente mais escuta no treinamento é eu não consigo. Por trás do eu não consigo, eu respondo, tem sempre o eu não quero. Porque se você quer e você tem as ferramentas, você consegue superar. Acontece que o profissional de hoje, o que ela está colocando muito bem, eles estão ligados no automático.
Levanta da cama, escova dente, toma café, dá beijo no filho, dá beijo na esposa, vai trabalhar, bate o ponto de saída, volta para casa e assim Tudo caminha recomeça. a humanidade. No automático, tem que se desprogramar, tem que reprogramar o cérebro a fazer algo diferente, a fazer uma coisa diferente, a sair dessa rotina, a sair dessa zona de conforto, a sair dessa caixinha, porque entraram numa caixa, né, o profissional dos dias atuais, e ficou. Estamos no século XXI. Ressignificar também é bom, né? Sim, Dar outro com significado a certeza, alguma situação com ruim. certeza. É claro que tem muitos influenciadores, né? Como ela colocou bem, a questão da dinâmica familiar, tem a questão da religião, tem a questão da cultura, mas o processo de amadurecimento parte da autopercepção, da pessoa, ela encarar, né, esses autossabotadores, essas limitações, saber o que está acontecendo, que isso é real, que tem muitos que passam por um processo de negação E desarmar e a a partir bomba. daí começar Desarmar a bomba isso aí, literalmente. porque está armada. Eu citei algumas situações de autossabotagem da carreira, que foi timidez, medo, ansiedade, isso. né? Mas tem outros também, a insegurança, não sei se eu falei na abertura, a preguiça também, né? A arrogância, a morosidade, a desorganização, Preguiça a pessoa é um não mal. delegar, né? Isso também pode sabotar a própria carreira, né? A psicanálise fala uma coisa engraçada da preguiça, que a preguiça é estar cansado sem ter fazer nada, sem ter feito nada, sem ter feito nada. Então, aquela pessoa que parece que já nasce cansada, né, que já sai da cama cansada. Já nasce no estado catatônico. Isso, mas tem a ver com o processo de estar no automático, né? Cadê a energia? Cadê aquele prazer? Perdeu o prazer. Maria Rita, mas vocês estão falando questão também de mudança de hábito, né? Para enfrentar, é uma forma de enfrentar. Se a pessoa não se reconhece dessa forma, como é que ela pode fazer isso, essa mudança de hábito, tentar enfrentar esses problemas? Tem que procurar ajuda profissional, igual vocês, por exemplo? Eu observo na vida que as pessoas, muitas vezes, elas não se dão conta do estado de vida em que elas se encontram. Como a Gisélia falou, plugam no automático e esquecem de perceber a sua singularidade, porque nós somos parecidos, mas não somos semelhantes. Nós somos singulares. Então, quando a pessoa não se dá conta de que ela está num estado de catatonia, de mobilização total, de estagnação, ela dificilmente vai procurar um meio de mudar o padrão de vida dela. E a mudança, sim, passa pelo padrão de comportamento. Há que se ter esforço, há que se ter vontade, esforço, disciplina e continuidade. Né? Sem essas 4 etapas não se faz uma mudança. Mas depende exclusivamente dela, então? Depende Dela dela. tentar É como mudar. você falou, Ou ela pode procurar. buscar ajuda? Ela pode procurar a Gisélia, ela pode procurar a Angelita, ela pode procurar o Péter, o Glauber, a Maria Rita, ela pode procurar qualquer profissional. Mas se esse profissional ele vai ter um trabalho impecável, se ela não fizer a parte dela, que é a premissa do nosso trabalho, é corresponsabilidade com quem nos busca. Se ela não fizer a parte dela, dificilmente acontecerá um milagre. Se você passa por esse comportamento, você está fazendo alguma coisa para mudar, né? A conversa está boa aqui, vai ficar melhor ainda no próximo bloco. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com oportunidades, lembrando que você pode ser muito mais do que você é. Tá? Nós estamos falando hoje aqui sobre autossabotadores de carreira. Entre eles estão aqui a timidez, medo, ansiedade, né, arrogância, também a preguiça, vários autossabotadores de carreira. De várias tentativas para a gente tentar, quem passa por uma situação como essa, para se tentar mudar o comportamento, e se não der certo, vale a persistência até quando? Como é que seria isso? Uma das premissas de você superar um fator limitante na sua vida, uma crença limitante, é você persistir. Não deu certo no plano A, você vai buscar o plano B, C, D, até que dê certo. Certo é aquilo que a pessoa quer. Você sai do estabelecido para o ideal. Então, esse percurso aqui ele vai te direcionar para onde você quer chegar. Se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou a batalha. Precisa ser continuada. Até porque existem algumas técnicas, né, que podem ajudar a desprogramar o cérebro. Né? Vou dar um exemplo. A pessoa que está acostumada a sempre levantar às 7h30. Coloca o relógio para tocar, o despertador para tocar às 6h30. Vai dar uma preguiça danada, um cansaço, mas tira logo a coberta de cima de você, não deixa mais aqueles 5 minutinhos, que esses 5 minutinhos é que atrapalha. Né? Mas é gostoso danado, mas isso é possível atrapalha. porque a gente tem horário de verão, a gente sabe que é possível, né? Claro. A gente faz isso
menos todo ano. Claro, faz isso. É um incômodo danado nos primeiros minutos, mas depois vai sentir um bem-estar danado. Seu cérebro vai tentar entender por que você está levantando meia hora mais cedo. Você está acostumado a ir por um caminho, vai para o outro caminho, está acostumado a colocar sempre na mesma rádio, muda um pouquinho a rádio. Isso vai fazer seu cérebro se desprogramar e ver que você é que está no controle. O bom humor, você está fazendo escolhas. Também ajuda. Com certeza, né? Então, a gente está colocando ideias simples do dia a dia para enganar o cérebro. Né? Tem muitos profissionais que ajudam, né? Profissionais que querem alcançar esse êxito, atingir suas metas na carreira, dar esses passos. Mas tem uma coisa chamada satisfação. Está insatisfeito ou satisfeito. A insatisfação positiva nada mais é do que aquele profissional que ele sabe que não está legal a sua vida profissional e que ele quer melhorar e que ele quer atingir uma alta performance. Que a partir do momento que a pessoa está satisfeita, ela para. Guimarães Rosa falava, né? Um animal satisfeito, ele dorme. Tem muita gente dormindo aí e acha que a culpa, o problema na carreira ainda está do patrão, ainda está do chefe, ainda é da família. Isso não dá. Você, Maria Rita, falou que atende mais adultos, né? Ou só adultos? Adultos. Né? Tem gente que chega lá falando da carreira, se autodepreciando, achando que a culpa é dele sempre assim? Bom, eu costumo não trabalhar com a palavra culpa, eu costumo trabalhar com a palavra responsabilidade. Tem sim. Tem pessoas que, como a Gisélia falou, atribuem a responsabilidade do insucesso ao mundo, a todo mundo que está aí fora. Essa crise me pegou de surpresa, se pegou de surpresa porque não houve planejamento. E tem pessoas que elas olham e falam assim, olha, eu sou incapaz. E é interessante porque você avalia a vida da pessoa e vê o quanto de êxito ela já alcançou. O quanto de situações ela já superou. Verdade. E ela não consegue enxergar. É muito parecido com o estado da anoréxica, que a pessoa está magra e está se vendo gorda. Sim. Né? Então, assim, é interessante, mas as pessoas, elas se veem. Quando você vai investigar, vai descascar a cebola, você percebe que a pessoa tem outros elementos que estão influenciando aquele estado de espírito, aquele estado de ânimo. E aí você precisa desarmar, desconstruir ponto a ponto para poder a pessoa ressignificar a vida dela. É porque a zona de conforto é prazerosa. É difícil de sair. Ninguém quer sair. É igual uma empresa, quando você está acostumado a fazer sempre o mesmo processo. Né? De repente, chega alguém, muda um sistema, ou vem e vamos refazer o processo, vamos mudar um modelo de negócio. Todo mundo entra em pânico. Mas por que vai mudar? Nas gavetas dele. Por que vai mudar? Estava dando certo, para que vai mudar? É interessante isso. Isso muito incomoda, isso dói, né? E tem outras coisas também. Ou seja, tem que pensar assim, se está dando certo, porque vai mudar. Não, pode dar melhor, pode ser melhor ainda. O desempenho pode ser sempre melhor. Não, o processo de evolução constante. Né? Você falou de medo, né? Medo de não saber se adaptar a esse novo processo, medo de não saber se adaptar à tecnologia atual, ou medo de não dar conta. Né? O medo é paralisante. Ô, Gisélia, inclusive o medo de fazer sucesso. Claro, por que não? Como é que eu vou fazer com esse sucesso? Tá tudo bem, eu vou lá, ponho a cara na televisão, falo algumas coisas e aí eu sou bem-vindo. Como é que eu vou lidar com isso depois? Tem pessoas que têm medo e se sabotam. Aí perdem um voo, não terminam de escrever o livro, não fazem aquele grande projeto que ela tem ideia. Quando alguém aparece e fala assim, fiz o projeto, a pessoa se sente magoada, ressentida, porque ela fala assim, poxa, mas essa ideia era minha. Tudo bem, você teve a ideia, mas você não teve a ação de colocá-la em prática, então não adianta chorar. Interessante, hein, Maria Rita? Ação, isso é muito importante. Ela não teve ação, não adianta você ficar aqui conjecturando, poxa, o mundo seria melhor se, o mundo seria melhor se. Tudo bem, mas o mundo precisa de pessoas que façam. Né? E eu estou muito apreensiva com essa geração atual, porque é uma geração que eu invejo, porque eles têm o mundo na ponta do dedo, pá, e coloca ali tudo, o Google mostra tudo. Você viaja sem sair do seu banheiro, você conhece outras culturas. E as pessoas em sala de aula, que eu leciono para instituição de ensino superior, pós-graduação, as pessoas estão assim, como você falou, completamente apáticas. Elas não pegam todo esse cabedal de instrumento que tem, ferramenta, para poder modificar o Brasil. O Brasil precisa de gente que faz, mas faz de verdade e não porque garganta. Antigamente... Ideia todo mundo tem, né? Claro. Ter sucesso na carreira, antigamente estava associado à informação. Poder, a informação era poder. Conhecimento era poder. Agora a informação está aqui. Como ela falou, geração Google, né? Geração internet. Estamos na era da conectividade. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tá conectado. Então todo mundo tem poder. Então não tem mais desculpa. Se tem poder na mão, se tem informação, por que não consegue então evoluir e ter sucesso? Não tem desculpa.
Outra questão que a gente pode discutir aqui é a questão da comparação, que muito profissional faz isso, né? Ah, fulano é melhor do que eu, ele faz o processo melhor do que eu. Isso é uma autossabotagem de carreira também, né? Isso é um padrão de comportamento extremamente danoso e que as famílias fazem isso com suas crianças o tempo todo, lamentavelmente. Compara filho Você com tem que filho. ser o melhor da sala, você tem que ser o melhor da igreja, você tem que ser o melhor da sua turma, você tem que fazer tudo melhor. Tá tudo bem, o que é esse melhor? E aí você enterra a singularidade do seu filho, do seu parente, do seu aluno, porque simplesmente você tem preguiça de ver que ele é diferente. O ritmo é diferente, a forma de expressar é diferente. Ser tímido é um argumento que as pessoas hoje estão usando para não ir fazer uma apresentação de trabalho. Eu falo, gente, vocês estão aqui para dar aula. E fica reforçando essa atitude da timidez. E aí você, olha só que paradoxo, você não quer apresentar porque você tem vergonha, você é tímido. Ok, você vai dar aula, está estudando para isso, ou está estudando para ser administrador. Mas é um paradoxo, porque a pessoa, ela deixa de se apresentar, de treinar a apresentação para quando ela for profissional, efetivamente, ela usar aquela ferramenta. Mas ela é tímida para algumas coisas. No entanto, para outras, você não percebe nenhuma timidez. Então, é uma dissimulação que a pessoa faz para com ela mesma. E tem muitas lideranças usando esse comparativo para degredir. O que a Maria Rita está falando, e eu passo já a bola para você, Gisele, essa questão da timidez, vamos usar exemplos, são vários, mas vamos usar o exemplo da timidez. As pessoas gostam de se rotular, né? Eu sou assim e pronto. Como é que é a Maria? De Gabriela. Da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É uma boa desculpa para você não fazer, né? E aí eu falo com meus alunos, olha, vocês têm que vir aqui. Aí uma aluna virou para mim e falou, professora, a senhora está me constrangendo. Eu falei, não, esse espaço do saber aqui não existe essa questão de constrangimento. Eu estou forçando você a sair do seu casulo. Eu estou fazendo a gentileza de cooperar com você nesse processo. Portanto, por favor, venha. Aí a pessoa fica assim, vai se apresentar e faz uma belíssima apresentação. Mas até você sair desse padrãozinho de, eu sou tímido, estou deprimido. Porque tudo bem, existe sim a depressão, existe sim a timidez e não são coisas assim fáceis de se trabalhar não, porque são patologias. Sim. Isso é coisa séria. Mas na nossa cultura, no nosso cotidiano, as pessoas gostaram da palavra, acharam doces e não sai da boca de ninguém. Usando como desculpa. Exatamente. Gisele, só fala. Até porque a timidez, né? Por exemplo, eu posso ter traços, eu tenho traços de timidez. De introversão. Introversão total. Eu já vi vários depoimentos de artistas, cantores, né, atores, né, falando que são muito tímidos, que a barriga, dá aquele gelo na barriga quando vai entrar no palco, daquele ânsido de vômito, né? Então, isso tudo acontece, são reações do corpo. Agora, isso não é justificativa para a não ação. Não ação. Então, essa desculpa é mais uma entre várias que o sujeito toma para si, dentro dessas características. Porque você sentir, por exemplo, eu vi um artista falando uma coisa interessante do medo, da timidez, que toda vez que ele vai para o palco, depois de 30 anos de carreira, ele sente aquele frio na barriga, ele sente aquele medo e ele fica feliz por isso, porque ele está se comprometendo com as pessoas que estão lá. Preparou. Se preparou. É um bom depoimento para as pessoas ouvirem mesmo. Se preparou. Sim. Então, ele construiu a carreira dele como ator, mesmo sendo tímido, porque ele tinha um objetivo e ele lutou para aquilo. E é um respeito para a pessoa que está te assistindo, né? É o mínimo que você pode fazer. Se preparar bem, muito bem, para aquele que te privilegia no seu trabalho. Sendo aluno ou o espectador, enfim. É importante isso. Com certeza. A conversa está muito boa, mas nós temos que encerrar o programa. Eu conversei hoje aqui com a Gisele Curri, as duas psicólogas, Gisele Curri e Maria Rita Salles, né? As duas também trabalham com pessoas, né? Capital humano, isso é muito interessante. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês duas fizessem as últimas considerações, dessem o último recado para o telespectador. Não, vamos lá. A gente falou de várias coisas, assuntos importantes. Eu vou falar, a gente poderia ficar aqui falando uma lista enorme, né, do que o mercado de trabalho espera do profissional do século atual, do que você pode fazer para melhorar a sua carreira. Mas a única dica que eu dou, de nada disso adianta se você não gosta de trabalhar. Então, hoje em dia, a gente ainda associa com a nossa cultura de que trabalhar é ruim. Que trabalhar é algo desprazeroso. Saiba que é através do trabalho, do esforço do seu trabalho, que você consegue realizar seus sonhos e atingir seus objetivos. Então, antes de começar a pensar o que você deve fazer, você tem que virar para você e falar, trabalhar é bom.
porque tem muita gente preguiçosa aí que não gosta de trabalhar e arranja várias desculpas para não fazer nada. Inclusive poder acordar até dormir até mais tarde, né? Trabalha gente. bastante, faça uma renda boa e lá na frente Qual você o pode acordar problema até de mais trabalhar? tarde. Vamos né? gostar de trabalhar, né? Muito obrigado, Gisele Curri. Maria Rita, suas... Guilherme, essa questão do trabalho que a Gisele falou, ela é muito polêmica, a gente precisava dedicar um tempo para falar disso. É verdade. Mas isso é questão histórica, né? A nossa colonização, ela permitiu essa crença limitadora de que o trabalho é Isso aí, horrível, perfeito. é um castigo, Vem é da para o palavra proletariado, labor, Então, que é uma forma de castigo. Então, eu vou aproveitar a fala dela, já vou repetir, e vou falar assim, olha, no nosso momento atual, nós precisamos de pessoas que gostem de trabalhar, sim, que tenham prazer em chegar na empresa e, sobretudo, pessoas transformadoras. Que elas vejam uma caneta no lugar equivocado e elas tenham a disposição de mudar essa caneta de lugar. Que elas vejam um cordão que vai atrapalhar na gravação e elas tirem o cordão e põem sobre a mesa e isso não as constranja. Então é importante que você seja transformador. Isso aí. Muito obrigado, Maria Rita. Ela estava comentando aqui do colar que estava batendo no microfone e ela resolveu na mesma hora. Na mesma hora. Isso aí, Isso aí. atitude, né? E a gente termina aqui agradecendo mais uma vez a participação de vocês duas aqui, agradecendo a audiência do telespectador, lembrando o que eu falei na abertura desse bloco, seja mais do que você é, tá? Isso é muito bom, pense sempre nisso, o programa Oportunidade fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!